Salve galera do São Geek, eu sou o Sérgio. Hoje eu vou falar com vocês sobre Erased, né? Mais precisamente, vou falar sobre a série, que é uma adaptação, né, do mangá e do anime criados pelo mangaka Kei Sambi, e que no original, né, chama-se Boku Dakegai Naimashi, que significa a cidade onde só eu não existo. Que é algo que vai fazer sentido, que faz sentido na história, né, bem mais lá pra frente. Mas vamos dar uma sinopse rapidinha, né? Antes de tudo, lembrando, esse vídeo vai ter spoilers, porque já tivemos, né, anime, mangá, filme baseado nessa obra. Então eu vou tentar abranger um pouquinho ali, falar um pouquinho de tudo, mas focando na série. Vamos lá, aqui a gente acompanha a história, né, do Satoru, que é um mangaka, né, um aspirante a mangaka, mas que atualmente trabalha numa pizzaria, né, um jovem de 29 anos, não conseguiu muita coisa na vida, né. E ele tem uma habilidade que chama-se Revival, ou seja, quando acontece alguma coisa assim estranha, ele consegue voltar entre 1 a 5 minutos, se não me engano 1 a 5, 1 a 3, algo assim, no tempo, para tentar consertar as coisas, né? Consertar algum problema. Por exemplo, logo no início a gente vê que tem um garoto que ele seria atropelado e o Satoru ele percebe isso. E tem a sensação do Revival, ele volta e impede. Então é mais ou menos assim que funciona. E falando, né, nesse primeiro acidente que a gente vê ele impedindo, né, ele acaba sofrendo alguns danos, né, por salvar o garoto. Acaba ele mesmo se acidentando e ele fica sob os cuidados da mãe. A mãe dele vem, né, ajudar a cuidar dele e tudo mais. E nisso eles estão ali saindo do mercado, fazendo compras. Ele percebe algo estranho, né? Porque ele acaba de ter o Revival. Então tinha alguma situação que ele deveria ter percebido e não percebe, para impedir alguma coisa ruim que estava prestes a acontecer. Ele não nota o que é, né? Como tem o Revival, mas existe uma mudança, porque ele fala para a mãe: vê se você percebe alguma coisa esquisita. E ela percebe. O que ela percebe ali é o suficiente, né, para impedir o que estava prestes a acontecer, que era uma criança ali, né, ser sequestrada. A gente vê que isso tem implicação ali pra frente, porque a própria mãe do Satoru é assassinada, ele é incriminado por isso, e quando ele estava prestes a ser preso, aí ele tem um Revival que leva ele lá pro passado, quando ele tinha 10 anos, ou seja, para ele conseguir salvar a mãe, ele tem que impedir certos acontecimentos que se passaram ali, se eu não me engano era 1988. Se eu estiver errado, me corrijam aí nos comentários. Então ele tem que corrigir algumas coisas que aconteceram ali no passado, mais precisamente uma série de assassinatos, né, sequestros de assassinatos envolvendo crianças, o que significa que provavelmente a mãe dele viu, né, alguém que estava associado àqueles assassinatos, aqueles sequestros de anos atrás, né. Então o Satoru toma para si a missão de impedir, né, que principalmente uma determinada garotinha que ele recorda que foi assassinada, né, que estudava junto com ele, que chama-se Kaio Hanazuki, se eu não me engano. Então ele tem que impedir que a Kaio tenha esse fim. Impedindo isso, ele pode iniciar uma série de acontecimentos que culminariam ali na mãe dele sendo salva. Pois bem, esse é o mote central aí da história, né? Mas nós vemos que envolve muito mais coisa, porque a história se centra muito mais ali no passado. A gente vê o Satoru criança e todo o relacionamento dele com a Kaio, né? Que era uma menina isolada de todos. E como ele vai estabelecendo um laço com ela, não só com ela, como ele tinha uma turma de amigos, né? Mas que na verdade não eram bem amigos. Ele se fingia, né? Ele tentava fazer se parecer algo que ele realmente não era, mas como se ele tivesse uma segunda chance até de reviver essa infância que ele não teve. Isso é muito interessante, o laço dele com a Kaio, com alguns outros amigos, com Kenya, o Harumi. Esses laços então são bem trabalhados aqui na série, porém, né, já que eu falei que eu ia dar uma comparada ali, né, com o anime, eu acho que nessa parte eu acho que o anime ele toma mais tempo, sabe? Tem certas coisas na série que são faladas, no anime são mostradas. Nesse ponto, do relacionamento entre as crianças, do relacionamento dele com a mãe, eu acho que o anime ele capricha melhor. Ele tem um ritmo que acho que ajuda mais a gente a se identificar com o personagem, a se colocar no lugar dele. Não que a série seja ruim, de forma alguma. Ela adapta o mangá até de forma mais fiel
do que o anime fez. Mas é aquele negócio, né? Tem certas adaptações que acabam superando o original. Nesse ponto dos relacionamentos, eu acho que o anime ele é melhor do que o mangá. Agora, sobre as atuações, né? Uma coisa que se me incomodou um pouco no cinema japonês, séries, é que eu acho que eles são muito exagerados. Eu não sei se... eu acho que é um pouco cultural isso, é da escola de interpretação japonesa, né? Muitas vezes eles interpretam quase como se fosse um anime mesmo. Não sei, tem um certo exagero, até mais do que um anime, sabe? Eu não entendo isso. E uma das, assim, dos melhores filmes japoneses que eu vi chama-se... Eu lembro do título em inglês, chama-se Confessions, que se passa muito com a parte de crianças. E eu vejo que o elenco mirim, normalmente, das produções, eles têm menos exageros. Eu acho que isso favorece aqui, né? Porque em Erased tem muita coisa que é atuado por crianças e, pô, eles mandam muito bem. E como um todo, a série consegue passar a mesma mensagem que o anime e que o mangá conseguiram passar, né? Que é algo extremamente positivo, que é aquilo que toda adaptação, né, pretende. Eu acho que tem que ser o que toda adaptação almeja alcançar. Entregar a mesma mensagem, mas com uma identidade própria, né? E foi legal que até alguns quadros, assim, umas cenas foram bem assim retiradas do mangá mesmo, né? Cenas que a gente não teve no anime, mas que tivemos na série. Isso foi bem interessante, eu achei legal de ver. Se for pra dar uma nota aqui pra essa série, eu acho que eu daria ali um 7,5, um 8, 7,5, 8 ali talvez. O ritmo, assim, não me agradou tanto, né, quanto o do anime. As relações entre os personagens não foram pra mim tão impactantes, eu não consegui me relacionar tanto quanto foi também no anime. Mas eu acho que eu tenho que dar o braço a torcer e falar que aquilo tá presente ali, né? Os elementos estão presentes. Só acho que não... Assim, faltou um pouco a trilha sonora ali do anime. Eu acho que ela consegue acertar certos pontos emocionais, né? Que se trazem mais pra dentro da história. As cenas que eles optam em colocar que não tem no mangá, eu acho que foram muito acertadas. Então, eu acho que essas diferenças acabam me tendendo ali pro lado um pouco do anime. Eu, como sou ali um fã, quem acompanha o canal sabe, né, que eu gosto muito desse tema de viagem no tempo, tanto que eu já gravei, né, falando sobre Dark, teorias de Dark, tudo mais, que é uma série também da Netflix que trata desse assunto. Então, como tem essa temática que eu gosto, os personagens são cativantes, há uma história ali de investigação por trás, né, afinal de contas, o Satoru ele quer pegar, né, quer descobrir quem que é o assassino, tem que impedir uma série de assassinatos. Isso é bacana de ver ao longo da série, que às vezes ele erra, né, e teve a chance de voltar de novo. No anime ele acaba, isso é um pouco mais frequente, né. No mangá então tem vezes, tem um certo momento que ele volta 3 vezes, que tanto no anime quanto na série é uma só. Tem essas diferenças. E a diferença acho que principal se encontra no final, né. E agora é a hora do spoiler. E se você não quer nenhum spoiler, ainda não chegou até o final, então para o vídeo por aqui. Você já sabe a nota que eu dei, sabe os temas que são interessantes, né, na série. Você já tem o pano de fundo, né, da série como um todo. Então, pô, beleza. Agora, se quiser ficar aqui e discutir ali a diferença do final, é o seguinte. No final do anime, o Satoru ele acorda, né, depois de um coma de 15 anos, já que ele descobre quem que é o assassino, e o assassino acaba bolando uma cilada para ele. Então ele acaba entrando em coma, fica 15 anos e ele acorda numa nova linha do tempo, né, onde ele impediu todos esses crimes. Só que tem uma diferença fundamental, que onde a série se aproxima do mangá, que ele, quando ele relembra, né, das memórias dele, ele cai num outro coma e fica mais um ano, se eu não me engano, em coma. Salve galera do São Geek, eu sou o Sérgio. Hoje eu vou falar com vocês sobre Erased, né? Mais precisamente, vou falar sobre a série, que é uma adaptação, né, do mangá e do anime criados pelo mangaka Kei Sambi, e que no original, né, chama-se Boku Dakegai Naimashi, que significa a cidade onde só eu não existo. Que é algo que vai fazer sentido, que faz sentido na história, né, bem mais lá pra frente. Mas vamos dar uma sinopse rapidinha, né? Antes de tudo, lembrando, esse vídeo vai ter spoilers, porque
já tivemos, né, anime, mangá, filme baseado nessa obra. Então eu vou tentar abranger um pouquinho ali, falar um pouquinho de tudo, mas focando na série. Vamos lá, aqui a gente acompanha a história, né, do Satoru, que é um mangaka, né, um aspirante a mangaka, mas que atualmente trabalha numa pizzaria, né, um jovem de 29 anos, não conseguiu muita coisa na vida, né, e ele tem uma habilidade que chama-se Revival, ou seja, quando acontece alguma coisa assim estranha, ele consegue voltar entre 1 a 5 minutos, se não me engano 1 a 5, 1 a 3, algo assim, no tempo, para tentar consertar as coisas, né? Consertar algum problema. Por exemplo, logo no início a gente vê que tem um garoto que ele seria atropelado e o Satoru ele percebe isso e tem a sensação do revival, ele volta e impede. Então é mais ou menos assim que funciona. E falando, né, nesse primeiro acidente que a gente vê ele impedindo, né? Ele acaba sofrendo alguns danos, né? Por salvar o garoto, acaba ele mesmo se acidentando e ele fica sob os cuidados da mãe. A mãe dele vem, né, ajudar a cuidar dele e tudo mais. E nisso eles estão ali saindo do mercado, fazendo compras. Ele percebe algo estranho, né, porque ele acaba de ter o revival. Então tinha alguma situação que ele deveria ter percebido e não percebe, para impedir alguma coisa ruim que estava prestes a acontecer. Ele não nota o que é, né, como tem o revival, mas existe uma mudança, porque ele fala pra mãe, vê se você percebe alguma coisa esquisita, e ela percebe. O que ela percebe ali é o suficiente, né, para impedir o que estava prestes a acontecer, que era uma criança ali, né, ser sequestrada. A gente vê que isso tem implicação ali pra frente, porque a própria mãe do Satoru é assassinada, ele é incriminado por isso, e quando ele estava prestes a ser preso, aí ele tem um revival que leva ele lá pro passado, quando ele tinha 10 anos. Ou seja, para ele conseguir salvar a mãe, ele tem que impedir certos acontecimentos que se passaram ali, se eu não me engano, era 1988. Se eu estiver errado, me corrijam aí nos comentários. Então ele tem que corrigir algumas coisas que aconteceram ali no passado, mais precisamente uma série de assassinatos, né, sequestros de assassinatos envolvendo crianças, o que significa que provavelmente a mãe dele viu, né, alguém que estava associado àqueles assassinatos, àqueles sequestros de anos atrás, né? Então o Satoru toma para si a missão de impedir, né, que principalmente uma determinada garotinha que ele recorda que foi assassinada, né, que estudava junto com ele, que chama-se Kaio Hanazuki, se eu não me engano. Então ele tem que impedir que a Kaio tenha esse fim. Impedindo isso, ele pode iniciar uma série de acontecimentos que culminariam ali na mãe dele sendo salva. Pois bem, esse é o mote central aí da história, né? Mas nós vemos que envolve muito mais coisa, porque ele é diferente. Eu não vou spoiler o filme aqui, porque eu acho que tem bastante gente que não conhece, mas o final é bem diferente. Então, vale a pena você ver, eu sugiro até, tá aí uma sugestão para você conferir o Erased, o filme, que tem até o ator, né, que interpretou o Shishio do Samurai X no cinema, ele fez também o Battle Royale, o cara faz tudo, né, e tá aí de novo e até faz o papel do Satoru. E ele fez o Light no Death Note, porra, o cara tá em tudo. Então, é isso aí, galera. Se vocês já viram a série, né, coloca aí nos comentários o que vocês acharam e o que vocês acharam em relação ao anime, né? O anime, apesar de não ter tanto desenvolvimento por parte ali do assassino, do Yashiro, mesmo assim, foi o que mais me agradou. Foi a obra que, pra mim, ele tem todos os elementos mais certinhos. Então, embora tenha alguns defeitos, ele poderia ser praticamente uma obra, na minha opinião, quase perfeita, mas por meros detalhes, assim, não foi. Mesmo assim, eu considero eu coloco ali anime, mangá, a série e depois aqui, por último, o filme, né? Mas todos são muito bons, né? Todos conseguiram adaptar a obra à sua maneira. Embora o filme tenha deixado a desejar no final. Botem nos comentários aí o que vocês acharam. Não esqueça de dar um like no vídeo, né, se vocês gostaram. E se inscrever no canal. Ativar o sininho para estar recebendo as notificações, né, dos próximos vídeos. Aquele abraço, até a próxima. Valeu!